Tá, então são duas séries do Lancet, uma que é essa aqui que eu vou falar agora que já saiu, e a segunda série que vai sair provavelmente em setembro. Tá? Então, e só para dar para vocês um pouquinho de história, né? As séries do Lancet, elas são séries que têm um componente muito forte assim de advocacy, né? De chamar atenção para um problema, relatar a importância de investir mais dinheiro nisso, de ter programas melhores, de prevenir, etc. E então, em 2008, nós fizemos a primeira série do Lancet, tá? De nutrição. E eu fui convidado para escrever um artigo sobre efeitos a longo prazo da subnutrição materno-infantil, né? Na gestação e nos primeiros 1000 dias. Tá? Aliás, naquela época não se falava nos primeiros 1000 dias. Esse artigo foi uma dos trabalhos científicos que gerou a noção dos 1000 dias. Tá? Eu vou falar isso na minha segunda aula hoje. Mas eu só queria dar essa introdução porque nessa primeira série teve 5 artigos, né? O meu foi o segundo. Aí, 5 anos depois, nós resolvemos fazer uma atualização. Em 2013 saiu uma segunda série do Lancet, tá? E agora, esse ano, 2021, saiu uma terceira série. Isso foram só 3 artigos, tá? Esse artigo meu que é sobre a magnitude do problema. Aí um segundo artigo sobre quais as intervenções que funcionam para reduzir a subnutrição. São 10 intervenções que a gente elencou, assim. E o terceiro é mais um artigo sobre a dificuldade de implementar isso na prática, quais são as barreiras que se tem para implementar as diferentes intervenções em países, principalmente em países pobres, em famílias pobres que são as mais afetadas pela subnutrição, né? Como todos nós sabemos, tá? Então essa série teve 3 artigos e o meu foi o primeiro, junto com esses colegas aqui. Esse nome aqui vocês vão ver em vários artigos, é o Robert Plack. Ele é professor na Hopkins e talvez a pessoa mais importante na questão da nutrição em países em desenvolvimento. Ele é um cara super produtivo, eu trabalho muito bem com ele, então a gente tem uma parceria já bem antiga aí, tá? E o título do meu artigo, então, é Revisitando a Subnutrição, né? Voltando, vendo o que a gente já publicou em 2008, em 2013, e aí o subtítulo ficou Progresso Variável em relação, no sentido de uma agenda ainda incompleta, né? Porque a ideia é que a subnutrição não é mais problema, agora o problema é a obesidade em criança, é a dupla carga de subnutrição, de malnutrição, de má nutrição, né? Aliás, isso é outra coisa interessante. O termo undernutrition, subnutrição, era o termo usado lá no passado. Depois de um certo tempo virou malnutrition, tá? Ou má nutrição. E agora nós estamos tentando resgatar esse termo, porque a má nutrição pode ser subnutrição, pode ser sobrepeso, obesidade, e pode ser o que a gente chama da desnutrição, má nutrição ou desnutrição, é a mesma coisa, né? Então, a desnutrição é subnutrição, sobrepeso, obesidade e a desnutrição invisível, que é a deficiência de micronutrientes. A gente olha para uma criança e não sabe que ela está com deficiência de vitamina A, ou de zinco, ou de ferro, etc. Tá? Então, são esses 3 aspectos. Quando a gente fala em subnutrição, a gente fala também na questão da subnutrição, da desnutrição invisível, que são as deficiências de micronutrientes. Bom, então, o que nós fizemos aqui foi revisar a literatura, né? Uma revisão super ampla sobre o que tinha acontecido desde a última série. Eu vou até voltar um slide aqui e dizer quem são os coautores, né? A Paro Christian é uma indiana que trabalha muito com nutrição materna. O Luigi e a Giovanna, você conhece.
E a Purnima é outra indiana também que trabalha bastante com deficiência de micronutrientes e subnutrição materno-infantil. Então, nós tivemos esse grupo de autores aí, né? No caso, 2 brasileiros, eu e o Luigi, a Giovana, que é da Guatemala, mas trabalhava conosco, 2 indianas e o Bob, que é americano. O Lancet é muito exigente nisso, tá? Ele quer que tenha autores homens e mulheres e quer que tenha autores de diferentes países também. Não é só um bando de homem branco de país rico escrevendo sobre os problemas do mundo, tá? Então, começamos com a revisão, né? Ajudado pelos colegas que entendem das diferentes áreas, e nós analisamos dados. Aí nós fomos lá no banco de dados da Equidade aqui e observamos países que tinham dados de nutrição, pelo menos um inquérito ao redor do ano 2000, de 96 a 2005, e um inquérito depois de 2010, tá? 2010 a 2018. E aí tinha 50 países no nosso banco. O nosso banco tem 120 países e 400, quase 500 inquéritos. A gente achou 50 que tinham 2 inquéritos, para ver tendências, né? Bom, aí, então, isso aqui é a maneira tradicional que o Unicef, o OMS, publicam dados de nutrição, né? Então, aqui na esquerda, nós temos o percentual de crianças com stunting, né, o nanismo nutricional, baseado em centenas de inquéritos, tá? Muitos dos quais são os mesmos inquéritos que nós usamos, né, do ano 2000 até 2020, com projeções, tá? E nós gostamos muito de usar stunting como indicador, porque o stunting é um déficit de crescimento linear, né? O crescimento linear é a coisa mais importante que tem em termos nutricional na vida de uma criança pequena. Ela tem que ser alta, tá? Ela não tem que ser alta, ela tem que atingir o seu potencial genético de estatura, né? Se o pai e a mãe são baixinhos, geneticamente são baixos, o potencial genético de um adulto pode ser 1,65 m, 1,70 m. Se os pais são altos, vai ser 1,80 m ou mais. Mas não é questão do indivíduo ser baixo ou alto, é questão do indivíduo alcançar o seu capital genético, tá? A sua predisposição genética, a sua programação genética para chegar numa altura. A altura, então, ela é influenciada por 3 coisas, principalmente, né? A primeira é a dieta, né? O que a criança come. Segundo é a doença. Se ela tem muita infecção, ela gasta sua energia combatendo diarreia, pneumonia, sarampo, etc., e em vez de crescer. E o terceiro é o cuidado, né? A criança bem cuidada, amamentada, com atenção, que os pais interagem com ela na hora de comer, não é só largar um prato na frente da criança. E toda essa questão do cuidado é super essencial. Então, esse é o tripé da subnutrição, né? Dieta, infecção e cuidado. Bom, então, e outra coisa que é muito importante é que o crescimento linear, que a gente mede pela altura, né? Ele não é só crescimento de osso e músculo para a pessoa ficar grande. O cérebro cresce na mesma proporção. Então, uma criança que tem subnutrição e que não tem crescimento linear, que ela tem esse stunting, o nanismo nutricional, essa criança ela tem um cérebro menor, ela tem menos de sinapses entre os neurônios, está super bem estudado isso. Então, ela vai ser menos inteligente do que estaria programada para ser, né? Não consegue atingir o seu potencial biológico. A outra coisa que acontece também é que o rim não cresce, o fígado não cresce, o pâncreas não cresce. Então, esses órgãos-chave do metabolismo, eles não conseguem alcançar também por exemplo, a criança tem um rim que tem poucos néfrons, um pâncreas que tem poucas células beta, um fígado que tem poucos hepatócitos. Isso tudo é determinado lá no comecinho da vida, assim como o tamanho do cérebro, tá? Nos primeiros 2 anos. Essa criança, quando ela entrar numa dieta moderna, fast food, ultraprocessado, ela não vai ter a capacidade de digerir e metabolizar isso bem. Aí saiu a hipótese de Barker, né? A hipótese de Barker é isso. É que a subnutrição fetal, principalmente, o Barker focou muito no período fetal, mas certamente também nos 2 primeiros anos, ela resulta em que tem pessoas que não têm uma capacidade
metabólica adequada. E quando ela entra no mundo moderno, com hambúrguer e com Coca-Cola, etc., ela não dá conta do recado, desenvolve diabetes, desenvolve hipercolesterolemia e uma série de outros problemas. Tá? Agora sim, então já convenci vocês que o déficit linear, né, de altura, é o que mais interessa. Por que o déficit de peso não interessa muito? Né? Por muitos anos, eu quando estudei nutrição, epidemiologia, a gente usava muito o baixo peso para a idade. Mas hoje em dia não quer dizer nada, porque a criança pode ser baixinha e obesa. Então, o peso aparentemente está normal, mas ela tem dois tipos de desnutrição. Então, a gente concentra em altura e não concentra em peso. O único peso que a gente olha com cuidado também é o peso ao nascer. Né? O peso ao nascer é importante, é um indicador super importante, como a própria hipótese de Barker mostrou. Mas aí, o que se faz tradicionalmente? Isso é que eu vou mostrar para vocês algumas alternativas. Tradicionalmente, a gente pega uma curva normal, né? Pega a curva de crescimento da OMS, aquela curva que foi feita em vários lugares, inclusive em Pelotas, e usa como ponto de corte menos 2 desvio padrão, tá? Ou menos 2 score Z. Por quê? Porque numa população normal, né, sem subnutrição, a gente teria mais ou menos 2 a 3% abaixo de menos 2 desvio padrão. E quando o excesso em relação a esse 2 a 3% seria, então, o problema da subnutrição. E aí, isso aí é chamada prevalência de baixa altura para a idade, ou baixa estatura. Né? A criança até os 2 anos a gente mede deitada, então é comprimento. Depois dos 2 anos é altura. Em português, o termo que a gente tende a usar é estatura para dizer ou comprimento ou altura. Tá? Mas a gente usa isso intercambiavelmente. Né? A criança pequena tem que medir deitada porque ela não fica em pé, obviamente. Então, a gente, então, relata a prevalência de stunting, ou nanismo, ou baixa estatura para a idade. Eu não gosto muito do termo nanismo, acho meio preconceituoso até. Então, eu prefiro usar a prevalência de baixa estatura para a idade, tá? Ou baixa altura para a idade. Então, vocês vejam bem, olha só no mundo inteiro, são estimativas globais. Né? As estimativas, que essa linha amarela do lado esquerdo, 33% das crianças do mundo estariam com estatura muito baixa no ano 2000 e caiu para 22%. Então, em primeiro lugar, melhorou. Em segundo lugar, 22% é muito mais do que 2 a 3% que a gente esperaria se todo mundo tivesse nutrição adequada. Né? Então, há uma melhoria importante aqui na baixa estatura, mas ainda é um problema importante. Tá? Por isso que o nosso título do nosso trabalho é assim, uma agenda incompleta. Né? Não terminamos a agenda de combater a subnutrição. Não podemos agora só partir a nos preocupar com obesidade infantil, porque a subnutrição ainda afeta isso. E do lado direito, né, isso é um dado que é feito principalmente pela Unicef, a OMS, é um comitê das Nações Unidas, eles mostram números absolutos. Né? Eles gostam muito de número absoluto, justamente por essa questão de advocacy, né, de publicidade. Olha, tem 150 milhões de crianças subnutridas no mundo. Isso é um dado chocante. Né? Isso aí também gera mais interesse, etc, etc, etc. Tá? Mas número absoluto é bom para chocar. Né? Tipo assim, o Brasil tem 400 e não sei quantas mil mortes por Covid, continua crescendo diariamente, isso aí é um dado impactante. Né? Claro que, para comparar populações, nós temos que dividir isso por um denominador. Né? Então, precisamos pensar em qual é o denominador que nós vamos usar. Né? Por outro lado, pessoal, aqui é a obesidade infantil, tá? Que nós não vamos falar hoje, tá? Mas aqui nós tivemos um leve aumento de 5,7, de 4,4 para 7. Não aumentou muito, não. Em criança pequena não aumentou. A obesidade infantil, ela aumenta mais a partir dos 5 anos, onde tem ascendência, e na adolescência. E, finalmente, em vermelho, aqui, ó, vocês vejam o símbolo, né? Aqui são crianças baixinhas, stunting, aqui são crianças gordinhas, sobrepeso e obesidade, e aqui são crianças magras, finas, né? E esse é o terceiro, terceiro indicador desse gráfico, e é o segundo indicador de subnutrição que é muito importante, que é o que é chamado de wasting, né? E no Brasil é chamado de emaciamento.
é que a criança, para a altura que ela tem pouco peso. Essa é aquela desnutrição que a gente olha e a gente vê, ó, essa criança está subnutrida. A gente olha uma criança, aqui você vê que ela está subnutrida mesmo. Essa aqui é difícil de ver que está subnutrida, porque a criança parece normal, mas ela tem 5 anos e tem a altura de uma criança de 3. Então, ela está subnutrida também, mas é mais difícil de ver no olhômetro. Assim, né? E essa aqui, obesidade, é fácil de ver. Mas aqui eles não têm tendências, porque acho que tem poucos dados. E outra coisa que acontece é que o wasting, né, o emaciamento, ele é muito sazonal. Aquelas populações africanas, na época que tem colheita, que eles colhem a agricultura, tem colheita, eles comem bem, e aí acaba a comida e na outra parte do ano eles comem mal. Então, ela varia muito. Tá? Mas wasting sempre, a probabilidade a frequência é muito menor que stunting. Stunting é uma coisa cumulativa que leva tempo para a criança ficar baixa, assim, né? Ela tem que crescer durante vários meses abaixo do ritmo normal, esperado. E o wasting pode acontecer do dia para a noite. Né? Tem uma crise, tem uma doença grave e ela emagrece. Tá? Então, o wasting nós temos sempre menos, mas é muito mais grave. O risco de uma criança com wasting morrer é muito maior do que uma criança com stunting. O stunting, as consequências principais são a longo prazo. Ela tem tudo isso que nós já falamos antes, né? Menos inteligente, ela tem menos capacidade física como adulto, vai ser um adulto mais baixinho. Nós vamos falar isso depois. E ela também tem a questão das doenças crônicas, porque os seus órgãos todos são subdesenvolvidos. Né? Então, aqui também desse lado, os dados de números absolutos. Bom, pessoal, então vejam bem, nós não vou simplesmente nesse artigo ficar repetindo o que a Unicef e a OMS publicam todos os anos, que é isso aqui, né? Isso aqui é atualizado anualmente. Né? Então, vamos fazer um olhar diferente para a subnutrição. Tá? Vamos olhar a curva normal. E essa curva verde aqui, ó, vocês estão vendo, é uma curva normal perfeita, a média 0, diz o padrão 1. Tá? É a curva da OMS, essa curva que a gente publicou em 2006, nesse estudo de 6 países. Tá? Então, eu esperaria que uma população bem nutrida tivesse essa distribuição. E aí a gente começa a ver que as curvas vermelhas são curvas reais. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei, e eu já comecei a entrar com determinantes sociais aí no meio dessa discussão, que é essa área que a gente trabalha muito. Né? Então, eu peguei os 50 países que tinham 2 inquéritos e eu separei o de baixa renda e o de renda média. Tá? Renda média pontilhado, baixa renda contínuo, vermelho 2000, azul 2015. Então, a gente vê que a curva toda andou um pouquinho. Essa curva é a altura para a idade, tá? O comprimento para a idade de crescimento linear. A curva andou um pouquinho nos países de baixa renda e andou um pouquinho também nos países de renda média. Então, melhorou. Mas a gente observa que ainda está muito longe do ideal. O ideal seria essa curva verde. Então, o que a gente observa é isso, né, pessoal? É que houve alguma melhora, mas que essas curvas são muito achatadas. E o que esse achatamento reflete? Né? Ele reflete a desigualdade social. Né? Porque numa população tem uma mistura de criança pobre e criança rica, e a curva então se achata, porque as diferenças, tem crianças que são de altura normal, esperado, e tem crianças que estão abaixo. E a outra coisa que nos chama atenção, eu vou falar depois de desigualdade um pouquinho, a outra coisa que nos chama atenção é que essas curvas elas estão deslocadas para a esquerda, a cauda da esquerda é menor que a cauda da direita, né? É que a gente poderia dizer tranquilamente que todas as crianças nesses países são subnutridas, porque a população inteira é subnutrida. Por quê? Porque não é essas crianças aqui, ó, vejam bem, elas estão acima de -2, tá? Então elas não seriam classificadas como tendo stunting, mas elas deviam estar aqui. Na população, ela deveria estar aqui. Então a gente diz, olha, a subnutrição
não é um fenômeno individual, ela afeta a população inteira, a curva inteira está deslocada para a esquerda. Eu posso ter uma média zero, quer dizer, pode estar bem em cima da curva que o meu pediatra está plotando lá, mas o meu potencial genético era para estar no +2. Então, eu estou subnutrido, eu estou abaixo do meu potencial genético. Isso aí é super interessante, isso é uma noção, é uma noção, um enfoque muito epidemiológico da subnutrição, tá? Que é um enfoque que diz que a população inteira é afetada, não é só quem está abaixo do ponto de corte. Então, isso é uma das mensagens principais do meu artigo. Olha, a população inteira está afetada. E melhorou um pouco também, esse é outro aspecto. A segunda coisa, que agora eu vou passar para a parte da direita aqui, é que nós olhamos países de baixa renda em 2000, 2015 e, de novo, 2000, 2015. Mas aí nós juntamos o stunting, né, o déficit linear, com o wasting, que é o emaciamento. E a parte vermelha, são crianças que têm os dois. E essas crianças que têm tanto stunting quanto wasting, elas têm altíssimo risco de morrer. Tá? Então, é impressionante, é muito, muito alto esse risco. E melhorou um pouquinho, de 2,7 para 4,7. E aqui, nos países de renda média, o vermelho quase não aparece, mas aqui é 2,8 e aqui é 4,2. Por que isso? Né? Porque esse ligeiro aumento foi a Índia, viu, pessoal? A Índia é um país que tem muito wasting. Né? O wasting não tem em todo lugar do mundo. A América Latina é muito raro. Na África é relativamente raro, mas no sul da Ásia, Índia, Bangladesh, Nepal, Paquistão, tem muito wasting. E a Índia deu uma piorada nesse período. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê aqui verde a criança que não tem nem stunting nem wasting, passou de 44% para 54% nos países de baixa renda. Melhorou quem tinha só stunting, quem tinha wasting somente sem stunting ficou parelho, 9%. Então, a gente observa um progresso em todos os grupos, mas ainda temos 5%, 4,7% das crianças desse país que têm os dois, que aí sim o risco de morrer é muito alto. Tá? É uma das grandes causas da mortalidade de criança é a subnutrição. E a outra coisa que a gente observou também, que eu já falei que onde a gente mais usa o peso, né, é a prevalência de baixo peso ao nascer. De 17% em 2000, 17,5% passou para 14,6%. Melhorou 3 pontos percentuais, mas a diferença ainda é muito alta, esse percentual. Né? Em Pelotas, nós temos muito baixo peso ao nascer, né? Inclusive parcialmente por causa da cesariana. Nós sempre temos entre 8% e 10% em todas as coortes, que não é compatível com o que a gente deveria ter, porque é uma cidade relativamente desenvolvida em comparação com a maior parte do mundo, né, que inclui a África, a Ásia, etc. Então, melhorou um pouco. Então, nossa mensagem aí toda, olha, melhorou, mas melhorou pouco e podia melhorar mais. A outra coisa que nós inovamos também eu fiz, pensei quantos anos atrás eu fiz um trabalho aí mostrando essas curvas. Essas curvas, elas mostram a média, foi no ano 2000, 2001. A média de altura e idade Z-score. Então, eu pego, em vez de pegar, dizer se a criança está com stunting ou não, eu pego o score Z dessa criança. Se fosse a curva verde, aquela da OMS, o score Z devia ser perfeitamente zero. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu achatei uma curva de crescimento, aqueles gráficos de crescimento que vocês vão, quem tem filho conhece bem, né? Vai no pediatra, vai lá e coloca um pontinho. Esse gráfico de crescimento, óbvio, as crianças vão crescendo ao longo do tempo. Mas eu achatei isso. Aqui está a linha de -2, tá? E aqui a média populacional. Tá? E aí foi uma das grandes surpresas que eu tive, esse artigo aí foi super citado, tá? É que as crianças ao nascer, elas não têm um grande déficit, meio desvio padrão, mais ou menos. Tá? Porque a mãe consegue preservar a altura da criança, preservar o cérebro.
A criança pode nascer magrinha, com baixo peso, mas ela nasce com uma altura quase 50 centímetros, 47, 48, 49 centímetros, quase o tamanho ideal. Mas aí que ela começa a desnutrir já nos primeiros meses de vida. E a desnutrição, quer dizer, relativamente ao ideal, ela cai até os 2 anos e depois fica aparelho. A gente não sabia disso. Até por isso que isso aí ficou super conhecido, esse estudo. Né? E ajudou muito na questão dos 1000 dias. Porque eles, olha, a gente tem que agir aqui, ó. Aqui é que a criança está perdendo, não, deixando de ganhar altura. Depois disso, ela está aparelho. E aí, quando a gente compara, então, vermelho 2000 com azul 2015, a gente vê que melhorou. E aqui a gente vê que melhorou também nos países de renda média. Né? Todas as nossas cores em todo o artigo são consistentes. Né? Pontilhado é renda média, vermelho é 2000, azul 2015. E aí, eu fiz a mesma coisa para a obesidade, para o wasting, vamos dizer assim, o que também reflete a obesidade. Né? Altura, peso para altura. E aí, o que quer dizer o fato de que, na maioria dos países de renda média, a média é acima de 0. São países onde tem wasting, onde tem emaciamento? Não, né? Tem o sobrepeso, eles estão acima do esperado. Então, aí nos países de renda média, tem sobrepeso. Nos países de renda baixa, tem uma caidinha aqui, depois fica mais ou menos no menos meio. Quer dizer, aqui tem indicação de que a curva está deslocada para a esquerda. Quer dizer, tem um problema de wasting aqui nesses países. Não mudou quase nada, né? Isso foi a outra conclusão que a gente tomou também. O wasting não mudou muito. O stunting melhorou, o wasting não mudou. Tá? E aí, como o nosso artigo também tinha a revisão da literatura, tem um estudo muito legal que está saindo agora, saiu esse ano, que é um consórcio de estudos de coortes com pesos e alturas mensais nos primeiros meses de vida. Tá? As nossas coortes aqui, por exemplo, não conseguiram entrar nesse estudo porque a gente não tem dado mensal. Mas eles acharam que a maior incidência de stunting wasting ocorre nos primeiros meses. Tá? Confirmando esse resultado aqui. Esse resultado, pessoal, não é coorte, tá? Isso é estudo transversal que eu estratifiquei por idade, tá? Então, é uma falsa ideia de... Não é falsa, assim, mas não é um estudo longitudinal. É um estudo transversal que, como a gente estratifica por idade em meses, parece que é um estudo longitudinal, mas não é. E esse novo estudo aqui confirmou isso dos primeiros meses sendo tão importantes. E aquilo que eu já falei antes, a criança que tem tanto stunting quanto wasting, o risco de mortalidade é 4,8 vezes maior do que aquelas que não têm nem stunting nem wasting. Né? Então, é super importante isso como marcador de obesidade, de mortalidade. Bom, vamos adiante. Então, eu já mostrei para vocês os 2 tipos de curva. Aí nós entramos na parte de nutrição materna, né? O artigo é sobre nutrição materna infantil. E aí o que a gente observou aqui, novamente, vermelho é 2000, azul é 2015. O baixo IMC da mãe, que afetava 27% das mulheres, veja bem, como é que eu faço esses cálculos? Eu pego cada país, eu vejo o número de mulheres e eu multiplico, eu pondero as análises do país. A Índia vale muito mais do que a Guatemala, porque a Índia tem uma população muitas vezes maior do que a Guatemala. Então, caiu pela metade o baixo IMC nas mães. Tá? O que também reflete o aumento da obesidade, porque o IMC, né, quando cai pela metade o baixo IMC, aumenta o excesso de peso, sobrepeso e obesidade. A altura materna mudou pouco, 9,3% tinham menos de 1,45 m, que é um indicador clássico de baixa estatura mesmo, baixa estatura patológica. De 9% para 7%, não mudou muito. E a anemia ficou quase parelha, em 50%. A anemia é um dos componentes da desnutrição invisível. Né? A gente olhando, a gente não vê, a gente tem que fazer exames, testes para saber da anemia. Né? Muito relacionada com deficiência de ferro, mas também em algumas partes do mundo, como na África, com malária
né, e outras infecções, né, eumintos, etc. E aí nós fizemos uma análise interessante, quem fez isso foi o Luigi, aqui do nosso grupo, e a OMS diz o seguinte, olha, o baixo IMC é um problema de saúde pública quando tem mais de 10% no país. Baixo IMC materno, tá? Aí, se você vai ver, menos de 10% no país inteiro é Índia, Bangladesh e Nepal. São pouquíssimos países. Timor-Leste também. Tá? Mas quando a gente diz, não, mas olhar no país inteiro não é adequado. Vamos olhar em cada sub-região do país. E aí nós fizemos esse mapa aqui, de um trabalhão enorme, em que a gente olha sub-região por sub-região do país e aí a gente acha qualquer coisa que é meio cor-de-rosa aqui ou vermelho já é um problema. Então, nós temos problema aqui na Namíbia, nós temos problema aqui no Congo, nós temos problema na Etiópia, na Somália, vários lugares onde, embora o país inteiro não chegue na definição da OMS de 10%, tem regiões do país que são problemáticas. Então, isso aí que a gente chama muita atenção no nosso artigo também, não olhar apenas o país inteiro, mas olhar sub-regiões. Aí nós entramos na questão da desnutrição invisível, né, os micronutrientes. Então, a vitamina A, né, a deficiência de vitamina A, que causa mortalidade infantil, causa cegueira, uma série de outros problemas, ela foi muito reduzida, porque teve muitos programas de distribuição de suplementos de vitamina A, né, uns grandes programas do Unicef no mundo é esse. Mas ainda, cerca de metade das crianças africanas e da Ásia do sul da Ásia, ainda são afetadas. A deficiência de iodo foi eliminada na maior parte dos países. Por quê, hein, pessoal? Qual é a intervenção? Programa de iodização do sal em todo mundo. O Unicef tem um programa super grande no mundo inteiro e conseguiu colocar iodo no sal. Isso aí, como todo mundo consome sal, muitas vezes mais do que precisa, mas consome, ela conseguiu reduzir em todo mundo. Né? Então, pouquíssimos países que ainda têm problema. Teve uns países que fizeram uma burrice incrível, né? A Guatemala botou iodo no açúcar para a criança. Deficiência de zinco é uma difícil de combater, viu? E ela afeta muito, ela afeta o crescimento, ela afeta a mortalidade. A criança que tem deficiência de zinco, ela tem um episódio de diarreia, é muito mais severo. O zinco é essencial para o sistema imune, né? É um micronutriente. A gente consome em baixas quantidades, não precisa ter muito, né? Mas se tiver deficiência, ele pode levar a uma série de problemas. É um problema importante que a gente não está conseguindo lidar legal com ele. E a deficiência de ferro continua, né? Em todo o Brasil mesmo, é um país onde a anemia em crianças ainda é comum por causa, principalmente, de dietas que não são ricas em produtos de origem animal, né? E também dá para suplementar, dá para dar suplementação para essas crianças através de gotinhas, né? Para criança pequena, né? E suplementar. Então, isso é de criança. E nas mulheres, a coisa que mais chamou atenção é como tem poucos estudos sobre deficiência de micronutrientes em mulheres. Né? Então, a gente não conseguiu fazer nenhuma estimativa global, porque não tem dado. Então, assim, Nepal, Bangladesh, aquela região do sul da Ásia, 80% das mulheres tinham pelo menos 2 deficiências quando engravidaram. Né? 2 deficiências, digamos assim, a vitamina A, zinco, ferro, vitaminas B12, D, iodo, ácido fólico, etc. Né? Então, a literatura mostra que isso é comum, mas nós não conseguimos fazer estudos detalhados, porque não tem dado. Por quê? Porque precisa tirar sangue, né? Precisa de estudos bioquímicos. Então, tem muito, muito pouco estudo sobre isso. E aí, como o trabalho nosso todo tem que ter alguma coisa de equidade, né? Então, nós pegamos alguns países e olhamos a anemia em mulheres por quintice. Isso aqui é um Wikiplot, né? Todo mundo já conhece. E nós mostramos que em vários países tem diferenças importantes. As mais pobres, esse círculo verde escuro aqui, na maioria dos países, as mais pobres são piores. Aqui tem o país das Maldivas, que é o contrário, um país muito pequeno. Não sei muito bem o que tem nas Maldivas que explicaria que a rica é mais anêmica que a pobre. Mas a grande maioria dos países nós temos esse gradiente aqui. Tá? E aqui aquela mesma curva lá que nós pegamos os países pobres e médios
em 2015 e nós comparamos o quintil mais pobre da população com o quintil mais rico. Então, vocês veem aquelas curvas que caem, aquelas curvas que caem com a idade, a prevalência, elas é muito mais grave no quintil mais pobre, né? Mesmo em 2015, né? Que já seria quando já tem menos tanto no país, uma diferença enorme. Até chama atenção para mim aqui que o quintil mais rico dos países pobres, tá? Ele está praticamente igual ao quintil mais pobre dos países de renda média, né? Tem algumas diferenças aqui no formato. E o quintil mais rico nos países de renda média, ele está quase em cima da curva. Está bem pertinho da curva, uma diferença de 0,2, 0,3, desvio padrão. Tá? Então, novamente, salientando o fato de que olhar o país de renda média, o país de renda média está melhor do que o país de renda pobre, em geral, de renda baixa, mas dentro de todos os grupos de países existem diferenças super importantes. Né? Então, que um programa de nutrição ele tem que levar em conta quais são os grupos de mais alto risco. Bom, estou terminando já essa primeira parte, então, né? Então, nós olhamos muito a questão de disponibilidade de dados, né? Porque é um estudo epidemiológico, a gente só consegue tirar conclusões quando tem dados. E observamos algumas deficiências importantes, né? Então, em primeiro lugar, dados antropométricos para criança melhoraram, porque o DHS, o MICS, esses inquéritos nacionais ficaram mais frequentes e atingindo mais países, tá? Mas tem muito pouca informação no estado nutricional da mulher. A informação que nós temos mesmo é baixo IMC, baixa altura e anemia. No resto, a gente não tem dados globais. Peso ao nascer continua limitado, porque em muitos países, metade das crianças ou mais nascem em casa e não tem balança, não é pesado ao nascer. Então, a gente precisa mais dados disso. E também idade gestacional, o ganho de peso durante a gestação, a gente tem muito pouco dado, porque as mulheres não fazem pré-natal rotineiramente, não tem medida lá no começo da gestação e no fim, fica então comprometida essa informação. Mas de todas as deficiências de dados, o que a gente achou mais importante, uma maior falta de dados, a mais intensa, foi dados de micronutrientes em mulheres, tá? Particularmente na África. Mulheres e crianças também, mas mais em mulheres. Muito pouco dado bioquímico com coleta de sangue e análise laboratorial para estimar a deficiência de micronutrientes. Né? E aí, concluindo, dizendo que a coleta regular de dados frequente é essencial para monitorar o progresso. E quais são as mensagens-chave do artigo, então, né? O Lancet tem muito isso. Quando a gente faz um artigo, a gente tem que ter uma caixa lá de texto com mensagens-chave. Então, teve progresso, mas o progresso foi limitado e não foi parelho, foi disparelho, não sei se diz uneven progress, né? Desigual progresso. Sucesso parcial em reduzir o stunting e o BMI baixo das mulheres. Continua o problema de wasting, principalmente na Ásia do Sul, e deficiência de micronutrientes em vários lugares do mundo, em mulheres e crianças. Precisamos, como eu já falei no slide anterior, mais estudos bioquímicos de deficiência de micronutrientes e precisamos continuar enfatizando os primeiros 1000 dias, né? A incidência maior de stunting waste nos primeiros 6 meses, a prevenção de baixo peso, waste e stunting, pela nutrição materna, né? Os 1000 dias inclui a gestação. Então, para melhorar o estado nutricional da criança ao nascer, nós precisamos investir na mãe. E alguns lugares que a gente chama hotspot, né? Algumas áreas geográficas com alta prevalência de baixo IMC em vários países do mundo. As desigualdades sociais, né, são o maior determinante distal. Eu disse que a causa das causas, eu vou voltar a isso no segundo artigo, e que precisamos, então, de
de intervenções que não fiquem só dando comprimidinho de micronutrientes, embora isso seja importante, né? Não é só aquela intervenção de tratar um problema pontual, mas intervenções amplas de combate à pobreza e de multissetoriais, né? Transferência de renda, Bolsa Família e similares, licença maternidade, uma série de programas mais estruturais, que agora com o Covid ficam super comprometidos também. Vou falar um pouquinho disso depois, né? E o impacto, então, do Covid precisa de uma ação mais urgente ainda. Tá?